Graça e paz, irmãos. Senhor abençoe e te guarde. Nós chegamos no último livro hoje da Bíblia, que é... eu pensei ter ouvido Gênesis, né? Vamos abrir lá então, Apocalipse capítulo 1, para a gente poder ler os primeiros versículos. Nós já estamos estudando este livro, capítulo por capítulo, na escola bíblica, né? E hoje é só um panorama, né? Próximo domingo nós vamos ver aí Apocalipse 17, que já faz parte aí da sexta sessão. Nós vamos entender, né, relembrar o que são as sessões aqui do Apocalipse. Vamos ler os 3 primeiros versículos? Queria ler junto, podemos? Então vamos lá. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando-o por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, né? Que é uma introdução aqui do livro de Apocalipse para nós, já começando aqui com algumas instruções. Mas vamos ver aqui, né, um cabeçalho dele, né? Ele foi escrito por João, olha aí, João, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Aí você pode se perguntar, então, para nós não tem diferença nenhuma, né? Não, tem sim. Nós vamos ver o porquê. Onde que ele foi escrito? Na ilha de Patmos. Ele foi escrito na ilha de Patmos. Em qual ano? Uma data provável. No ano 95 depois de Cristo, depois do reinado do imperador Domiciano, que naquela época, né, veio Nero antes, né, e Nero fez uma bagunça geral dentro do contexto da época, perseguiu os cristãos, matou os cristãos, depois enviou, né, João foi mandado preso para a ilha de Patmos, né, por ele. Depois veio o reinado de Domiciano, que para muitos ali era considerado o Nero redivivo, né? Então, se Nero fez uma perseguição, Domiciano, a perseguição dele foi ainda além. É por isso que ele era chamado de Nero redivivo, um segundo Nero, né? A palavra-chave aí do livro de Apocalipse é revelação. Aliás, é o significado de Apocalipse. Bernardão, botar aí o... Como assim? Então deixa que eu me vire aqui, pode deixar. Só mantém o som aí, né? E o tema de Apocalipse é o triunfo final e definitivo de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Vamos abrir? É até um texto que nós vamos ver no próximo domingo, né? Apocalipse 17, versículo 14. Olha lá, aqui está simbolizando aqui a vitória de Cristo e da igreja. Porque Cristo não vence sozinho, Cristo vence com a igreja. Então diz lá, pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também quem? Os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele, né? Então, para poder ser salvo, tem que estar junto de quem? De Cristo, né? E da igreja. Não tem outra receita, né? Versículos-chave aí de Apocalipse. É um dos que nós já lemos, versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Porque em breve deve acontecer e não aconteceu ainda. Mas naquela época, eles já viviam com a expectativa de que a qualquer momento poderia acontecer, né?
Hoje, nós vivemos na mesma expectativa, né? Podemos dizer que alguns sim, mas de forma geral, a maioria dos crentes hoje já não vive com aquela ansiedade, aquela ânsia da volta de Cristo, né? Já ouvi de alguns aí que eles nem pensam na volta de Cristo. Então, essa expectativa que se era vívida lá, ainda mais através da perseguição, hoje, nos nossos dias, ela tem dado uma esfriada, isso mesmo. E o versículo 14 do capítulo 17, que nós já lemos aí. São 2 versículos-chave do livro de Apocalipse, né? Ele é um dos mais difíceis livros de ser interpretado, mas, incomparavelmente, ele é formoso em estilo, propósito e significado. Então, ele tem um estilo, né, que é um estilo profético, mas não é profético no mesmo sentido dos livros proféticos do Antigo Testamento. Ele tem um propósito, ele nos mostra o seu propósito durante as 7 sessões que tem em Apocalipse, e ele tem um significado. Cada coisa que está escrita aqui, cada simbologia tem um significado. É por isso que nós não podemos interpretar o livro de Apocalipse de forma literal. As coisas elas têm um significado. Apocalipse aí vem de 2 termos grego aí, ó. Apo, de dentro para fora, e calipse, que não é a banda lá, né? É cobertura ou véu, né? E aí essas 2 palavras formam a palavra apocalipse, que significa revelar, descobrir ou tirar o véu que oculta algo para que seja revelado. Então, que é uma revelação. Lembra de Efésios, que nós vimos da última vez, já tem um tempinho já, né? Tem quase um mês aí. Nós vamos retornar no domingo que vem, do mistério, né? Este mistério que Paulo fala lá, antes oculto, mas agora revelado, né? Aqui, a visão estava oculta. Jesus revelou, o próprio Cristo revelou ela a João. Propósito do livro. O livro de Apocalipse trata do triunfo de Jesus e de sua igreja. Mostra que a história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas avança para um fim glorioso, que é a vitória completa de Cristo e da sua igreja. Todas as 7 sessões de Apocalipse, elas querem falar isso. A vitória completa de Cristo e da sua igreja. O livro, ele é prático e nos revela. O que Apocalipse nos revela? 1. Jesus tem o total controle da igreja e da história, né? Pode sair do nosso controle, né? E muitas vezes nós gostamos que as coisas estejam no nosso controle, né? Mas o controle de Jesus não sai. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja, né? A única coisa que sobrevive, assim, vamos dizer, desde os primórdios, é a igreja, né? Algumas eras ela estava lá em cima, depois ela veio caindo, depois voltou, né? E assim vai, mas ela não vai ser destruída até que Cristo retorne para poder buscá-la. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Nós já vimos muitos inimigos aqui aos domingos, e vamos ver alguns outros, e todos eles serão vencidos. Todos eles estarão debaixo dos pés de Cristo. Os inimigos de Cristo enfrentarão o juízo de Deus. Ao mesmo tempo, a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Acho que Apocalipse 14, que foi a última que eu dei aqui, nos informa isso. Festa no céu, com cântico, com palmas, é aquele novo cântico que será cantado, né? Haverá uma festa na terra dos ímpios, mas logo essa festa ela vai cessar, né? Porque os salvos estarão reinando com Cristo. O propósito principal do livro de Apocalipse é preparar e confortar a igreja militante para o tempo do fim. Por que a igreja militante? Isso, né? E essa igreja está morta? É a igreja que está viva, somos nós. Nós estamos militando pela igreja. É a única militância que é militância boa, né? O livro também tem o propósito de revigorar a fé dos crentes em Jesus diante dos ataques ferozes de Satanás, que
cada vez que o tempo vai passando, eles se tornam mais ferozes. Suas principais mensagens são duas principais mensagens de Apocalipse. A primeira, Deus reina. Olha que coisa maravilhosa. Deus reina absoluto sobre o universo que Ele criou, e apesar do poder do diabo e da extensão do mal neste mundo, os propósitos divinos serão plenamente realizados, porque ninguém pode ir contra os decretos de Deus. Uma vez que foi decretado, vai acontecer. E Cristo retornará, olha que promessa maravilhosa. Novamente em poder e grande glória, derrotando todos os inimigos, estabelecendo o seu reinado de paz e justiça sobre toda a terra. 10 características básicas do livro de Apocalipse. Pode olhar, mas 10 características vai demorar não, rapidinho, olha só. Primeira, é um livro centrado na pessoa de Cristo. Por quê? Porque mostra a grandeza, mostra a glória de Cristo. Cristo é o centro deste livro. Segundo, é um livro aberto. Por que é aberto? Porque João, no capítulo 22, recebe a ordem para não selar este livro. E por que é um livro aberto? Porque nós necessitamos dele. Porque ele tem que estar realmente aberto. Apocalipse era lido nos cultos. Nós não podemos ignorar Apocalipse da Bíblia e fechar. Nossa, Apocalipse é terrível, é cruel, olha só. Ele tem que estar sempre aberto com a mensagem que ele contém. Senhor? Tem na própria Bíblia. Aonde que a Bíblia foi achada no tempo de Josias? Fechada no templo. Ela não está sendo utilizada. É um livro cheio de símbolos. Aqui que eu falei que nós não podemos interpretar Apocalipse de forma literal. São símbolos claros para uns e misteriosos para outros. Os símbolos eram janelas abertas para os salvos e fechadas para os ímpios. Por exemplo, um tipo de símbolo do Apocalipse: os selos, as trombetas. 4, é um livro profético, porque ele é uma profecia. Olha aqui, como nós lemos no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Profecia hoje é o quê? É a palavra. Nesse sentido, todos nós que estamos aqui, nós somos profetas, porque nós temos uma palavra para proclamar, que assegura a vitória de Cristo e da igreja sobre todos os seus adversários no tempo em que a igreja estava sendo perseguida. 5, é um livro com uma bênção completa. Tem 2 números principais que são falados aqui em Apocalipse. O número 7 e o número 12. Que são aí números completos. Um de uma forma natural, o outro de uma forma sobrenatural. E por isso que fala de uma bênção completa. Quando fala 12, é de uma forma sobrenatural. 7, de uma forma natural. 6, é um livro de juízos e condenações. Ele procura ocultar o lado sombrio do quadro que pinta. Por exemplo, o cordeiro que foi morto. A ira do cordeiro. Rio de água viva. Lago de fogo. Essas coisas não podem ser interpretadas literalmente, porque elas falam mais... por exemplo, a ira do cordeiro fala sobre condenação. O lago de fogo fala sobre condenação. É um livro relevante, porque trata das coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo está próximo. Há uma linha de pensamento que diz que esses escritos aqui só serviram para aquela época. Para nós, hoje, não tem serventia nenhuma. Nós não podemos ir de acordo com essa linha de pensamento. 8. É um livro majestoso, pois fala muito do trono, que aparece 46 vezes no livro de Apocalipse. 9. É um livro universal. João vê nações e povos, fazem parte do programa de Deus. Tribos, línguas, povos e nações. E 10º, é um livro apoteótico, porque tudo que acontece de Gênesis, desde o primeiro até aqui é o clímax. Por que é o clímax? Porque vai se consumar. É o fim de todas as coisas.
Aí vamos ver então as escolas de interpretação. Uma delas é essa que eu falei, que é a escola preterista. Tudo que é profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu. Só serviu para a igreja daquela época. Para nós hoje não tem serventia nenhuma. Isso é um erro terrível, porque se eu falo que isso não tem serventia para nós hoje, o que eu estou dizendo? A Bíblia ela contém erros. A Bíblia ela não é completa. A Bíblia ela é errante. Um livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos. O seu objetivo foi cumprido quando caiu o império. Mas essa visão falha em ver Apocalipse como uma mensagem profética para toda a igreja. Da mesma forma, por exemplo, que eles estavam esperando, as coisas acontecerem, o tempo estava próximo para eles, para nós também está próximo. Então nós devemos viver nessa mesma expectativa. Outra escola de interpretação é a futurista. Essa escola aqui, o que ela pega? Ela divide Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos foram escritos para a igreja da época. Isso inclui as 7 igrejas do Apocalipse. Então, tudo que é profetizado a partir do capítulo 4, que já não vai falar mais sobre as igrejas do Apocalipse, tem a ver com os últimos dias. E nós já vimos naquela questão que o tempo está dividido. Nós estamos na primeira metade da última semana. E nessa primeira metade da última semana é o tempo de quê? Proclamação. É o tempo de falar. É o tempo de pregar o Evangelho. Então, o Apocalipse tem para nós aplicação na nossa vida. Não tem mensagem para o passado e para o presente, é só futuro. Tudo é com relação ao futuro. Apocalipse é atual. A mensagem de Apocalipse ela é atual. Para quem já foi, para quem está vivendo e para quem ainda vai vir. Ela relega ou transfere o reino para o futuro. O negócio é que nós já fomos feitos um rei. Nós temos o Espírito Santo conosco. O reino de Deus está onde Cristo reina e Ele reina no coração do seu povo. Ele reina na igreja. Então, Cristo é o rei. E a escola de interpretação histórica, que ela quer dizer o quê? Ela encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Do capítulo 1 até o capítulo 22, Apocalipse quer falar isso para nós. Desde a vinda de Cristo até a volta de Cristo. O livro ele é rico em símbolos, imagens e números. Está dividido em 7 seções paralelas progressivas. Por exemplo, 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Isso faz parte da simbologia de Apocalipse. Então, aqui foram as escolas de interpretação do livro. Aí, além disso, dentro de Apocalipse, nós temos forte falando sobre o quê? O fim de todas as coisas. O fim não está próximo, como diz aqui, o tempo está próximo, o tempo do fim. Então, o Apocalipse fala. E surgem durante a história correntes de interpretações sobre o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Vamos ver aqui então. São basicamente 3. Segundo a corrente apocalíptica, os últimos dias serão uma época quando o mundo inteiro será transtornado. Isso aqui é para começar a gente ter uma ideia. Como que vai ser? Não vai ser um tempo de paz. Vai ser um tempo onde o mundo inteiro será transtornado. Comoções cósmicas, durante as quais desaparecerá o mundo tal como os homens o conhecem. Então vai ser visível. Os últimos tempos serão de destruição das relações humanas. Vem cá, isso tem acontecido ou não? Cada vez mais, Cada vez mais o homem quer
se isolar dentro do seu mundinho, né? O ódio e a inimizade reinarão na terra, né? Hoje, se eu falo aqui um negócio que não agrada a vocês, o que você vai fazer? Você vai me odiar, né? Vai ficar igual lá, né? Dando uma provocada, né? Fica lá os galinhos lá falando pro Flamengo, né? Eu sempre te odiei, né? Tem jeito não consegue, né? É o ódio e a inimizade reinando sobre a terra, né? Olha só, a mão de cada homem se elevará contra o seu irmão. Às vezes não precisa ser de forma literal, física, né? Mas às vezes são palavras, né? Acontece muito isso. Serão dias de juízo. Aí na linguagem de Malaquias, capítulo 3, Deus virá como fogo que funde e refina os metais, e quem poderá suportar o dia de sua vinda? Aí vem Deus, o Deus guerreiro do Antigo Testamento. O Deus guerreiro do Antigo Testamento era um Deus que lutava pelo seu povo, né? E no dia final, na volta de Cristo, Deus contenderá com os homens a fogo e a espada. Primeira corrente para nós vermos é a corrente pós-milenista, né? Se é pós, então é o quê? Oi? Depois de quê? Depois do milênio. Então, quem acredita essa corrente aqui? Os pós-milenistas ensinam que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo período de retidão e paz, chamado milênio. Então, vai ter uma paz na terra durante o quê? 1000 anos. Então virá o fim. Estabelecido por quem? Pela igreja, através de um reino espiritual nos corações dos homens. É muito bonito isso aqui, né? É um cenário, vamos dizer, um cenário ideal, né? Ninguém vai sofrer, é paz, é tranquilidade. Cristo está no coração de todas as pessoas do mundo. Então é um cenário muito bonito, né? O que vai acontecer? O mundo vai ser cristianizado e teremos um grande e poderoso reavivamento. Glória a Deus. Produzindo um crescimento espantoso da igreja, a ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas a Bíblia fala aqui de um reavivamento, de um avivamento universal, né? A Bíblia não fala de um avivamento universal, né? Senão seria fácil, né? Para que existe inferno? Para que a Bíblia fala sobre inferno? Para que a Bíblia fala sobre juízo? Para que a Bíblia fala sobre os ímpios? Que nesse cenário aqui não existe ímpio, não existe inferno, não existe juízo. Haverá um período de bênçãos inusitado e especial, uma tremenda profusão do Espírito Santo, levando a uma atividade missionária e evangelística. Essa ideia ela foi bastante difundida, principalmente ali no século XVIII, né, o boom das missões mundiais, que começaram ali, por exemplo, na história dos irmãos morávios. Vocês conhecem a história dos irmãos morávios? Né? Depois você procura lá no YouTube, lá que tem lá bacana. Não, os irmãos morávios, eles foram 2 irmãos que, né, foram até uma certa uma certa região, onde eles souberam que havia homens que estavam sendo escravizados ali por um senhor, um dono de terra, um fazendeiro. Aqueles irmãos foram lá, né, para poder pregar o evangelho para aquele povo. Só que o dono, né, naquela época existia dono de escravos, ele não deixou isso acontecer. Ele só disse que isso aconteceria se eles se tornassem escravos. Então aqueles 2 irmãos voltaram para casa, né, se despediram da sua vila, né, da sua família, né, e voltaram para aquele lugar para poder entregar a sua vida para a obra de Cristo. É a história dos irmãos morávios. Essa corrente, contudo, deixa de perceber que, antes da vinda de Cristo, estaremos vivendo um tempo de crise e não um tempo de despertamento espiritual intenso e universal.
o que precederá a vinda de Cristo não é um avivamento, mas é apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E esse abandono da fé, ele acontece somente quando eu deixo a igreja e vou viver de qualquer forma no mundo? Não. Ele acontece nas pequenas coisas. Ele acontece nas pequenas disciplinas cristãs que nós temos que viver, mas deixamos de viver. Ele acontece quando nós não temos relacionamento com a palavra, por exemplo. Quantos crentes que, muitos e muitos anos de vida cristã, mas nunca leram a sua Bíblia, nunca tiveram curiosidade de ler a sua Bíblia. Quantos crentes que não estão nem aí para uma vida de oração? Oração é uma disciplina cristã. Quantos crentes não estão nem aí para uma vida, de comunhão com a igreja? Na linguagem de Calvino, a igreja como mãe, Deus como pai. Se eu não quero ter comunhão com a igreja que é a mãe, eu não vou ter comunhão com Deus que é o pai. Então são nas pequenas coisas que nós apostatamos da nossa fé. Outra corrente, o pré-dispensacionalismo. Essa corrente aqui mesmo, ela tem um conceito geral, mas ainda há uma divisão dentro dela de mais umas 6 ou 7 correntes só dentro desse pré-dispensacionalismo. Então, pré acontece o quê? Antes. Ela, no Brasil, ela é predominante. Ela é predominante, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal. De 10 crentes, 8 ou 9 acreditam ser a visão correta. Mas ela é nova, essa visão aqui. Ela tem mais ou menos um século espalhada, essa visão aí. Exatamente. De onde que surgiu essa corrente aqui, ó? No século XIX, através de um homem chamado John Nelson Darby, que ele é o autor da Bíblia de Scofield. E, de forma artística, ela é disseminada através do filme Deixados para Trás. Já viram Deixados para Trás? Eu vi somente essa versão que saiu esse ano aí, ou foi finalzinho do ano passado, não lembro. Eu até achei interessante, não essa parte aqui, mas achei interessante o fervor que eles tinham por realmente fazer a obra de Cristo, por realmente falar de Deus para as pessoas. Depois veio lá a questão dos arrebatamentos, entre outras coisas. Isso aí é uma visão que não é uma visão bíblica, mas é um filme que influenciou e tem influenciado muitas pessoas a acreditarem nesse tipo de pensamento. O que eles pensam? Os pré-dispensacionalistas. O que acontece? A segunda vinda de Cristo não seguirá, não vai ser depois, mas precederá, vai ser antes do milênio. A igreja ela vai sofrer nas mãos do anticristo, mas o que vai acontecer? Cristo vai salvar ela, mediante a sua volta no fim da tribulação. Aí o anticristo vai ser destruído, a igreja vai ser livre, e Cristo vai inaugurar na terra o seu reino milenar. Como que eles descrevem? Mas o reino de Deus ainda não chegou. Cristo não reina. Cristo não está assentado no trono de Davi. Quando que isso vai acontecer? Só vai acontecer no milênio. Quando o terceiro templo for reconstruído, para que a volta de Jesus aconteça segundo a profecia de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Então, quando o terceiro templo ele for reconstruído, aonde que fica esse templo? Jerusalém. Acontecerá, depois disso, o arrebatamento secreto. Aqui é a grande dificuldade que as pessoas têm com relação à Bíblia. A Bíblia não fala, novamente, a Bíblia não fala sobre arrebatamento secreto. Não fala. Lucas 17, 21. Vamos abrir lá.
Walter, onde que está o reino de Deus? Onde que está o reino de Deus de acordo com esse versículo aí? Dentro de nós. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então esse reino, ele já chegou. Esse templo, ele já foi reconstruído. Quem é o templo do Espírito Santo? O que eles ensinam? Eles dão muita ênfase em Israel. É uma idolatria tremenda com Israel. Eles creem uma distinção entre igreja e Israel. Israel, o que é? É a figueira, o relógio do mundo. Se Israel vai mal, as coisas vão mal. Porque Israel é um grupo especial. Depois do arrebatamento, os judeus ficam na terra. Só que Deus não tem dois povos. Deus tem quantos povos? É um povo só. É um povo só. Então Israel não é povo, não é exclusivo. Nós somos povo. Nós que estamos aqui, os que estão lá em Israel, que creem no Senhor Jesus. Então não há essa distinção. Sempre que a Bíblia fala sobre Israel, a Bíblia quer falar sobre o povo de Deus. A igreja não passa pela grande tribulação, é tempo de paz. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Um arrebatamento secreto remove a igreja antes da grande tribulação devastar a terra. Depois, e aí alguns creem que é um período de 7 anos. E nesse período de 7 anos, Cristo pode voltar 3 vezes. Cristo pode voltar no início da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no fim da grande tribulação. Cristo volta para poder buscar os que ficaram. É uma repescagem, uma segunda chance. Nesse tempo, a igreja, os santos mortos ressuscitados, os vivos transformados, todos arrebatados saem ao encontro dele no ar. E aqui vem aquela ideia de deixados para trás. Você está lá dirigindo, de repente fica lá só a sua roupa. Está lá, tem na cena, abduzido, tem lá no helicóptero, lá no avião, o piloto vai embora, e o pessoal fica lá desesperado. O que está acontecendo? Na segunda vinda, depois de alguns anos, ele vem então para poder estabelecer de forma física o seu reino. Aí o que eu falei? Entre o arrebatamento da igreja para o céu e o retorno de Cristo, para estabelecer o seu reino, deve haver bastante tempo para um novo grupo de crentes, formado de judeus e gentios, venha a Cristo e seja salvo. É a segunda chance, é a repescagem. Mas a Bíblia descreve a igreja passando por grande tribulação. Vamos abrir lá, Mateus 24, 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, passa pela grande tribulação. Arrebatamento e volta será um ato único depois da grande tribulação. Só vai haver um retorno de Cristo. Não vai haver 2 ou mais retornos de Cristo. Não vai haver chance de repescagem. Eles também creem que nós teremos várias ressurreições. Na volta secreta, os mortos ressuscitarão. Na segunda volta, ressuscitam os que morreram na grande tribulação e final do milênio. E no final do milênio haverá outra ressurreição. Mas só há uma ressurreição segundo a palavra de Deus. Assim como uma única segunda vinda de Cristo. E aí vem a corrente milenista, que é a corrente que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota como corrente aí mais próxima da Bíblia. O que essa corrente quer dizer? Os amilenistas não creem no milênio literal. Por quê? Porque já estamos no milênio. O milênio é um período indeterminado, que vai da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. É por isso que Apocalipse é um livro escrito para todas as épocas.
É a interpretação dominante no Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431 depois de Cristo. Daí para frente, acreditar no milênio terrenal como os pós pensavam, né, era considerado superstição. O pré só veio depois, no século XIX. É a corrente adotada por Agostinho, por reformadores do primeiro e do segundo século. Mais consistentemente interpreta o livro de Apocalipse com integridade hermenêutica, não deixando de lado, né, para quem foi escrito, para que foi escrito, por que foi escrito, por quem foi escrito, né, contexto anterior, contexto, né, posterior, o contexto histórico, o contexto geográfico, tudo isso tem que ser levado em consideração, não somente com o livro de Apocalipse, mas com toda a palavra. Simbologia, sinais, nomes, números, cores, criaturas e por aí vai. Há nessa corrente uma tensão entre o já e o ainda não. Cristo, ele já reina. Nós estamos no reino, mas ainda não na sua plenitude. Só vai acontecer em plenitude quando ele retornar. Então, ele está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, mas o seu reinado ele não é pleno. A volta de Jesus e arrebatamento acontecem em um evento único após a tribulação. Israel e a igreja são o mesmo povo, né? Não há privilégios para a nação. Israel e a igreja são o mesmo povo. O livro conta e reconta a mesma história 7 vezes, que são as 7 sessões. Né? Por isso que fala aí de 7 bem-aventurados, 7 selos, 7 trombetas, para mostrar a soberania de Deus sobre todas essas coisas. O milênio que nós temos ali, principalmente em Apocalipse capítulo 20, né, que é o texto aí para poder nos mostrar, descreve o presente reinado das almas dos crentes falecidos que estão com Cristo no céu. Estão com Cristo no céu. E aí por isso que tem 2 visões aqui, a visão da terra e a visão do céu, em Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ver ainda bem detalhado Apocalipse capítulo 20. A prisão de Satanás está em efeito durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E terminará pouco tempo antes da volta de Cristo. Apocalipse 20 que fala sobre, né, a soltura de Satanás. As 7 sessões de Apocalipse, o que elas falam aí? Ó? A primeira sessão, as mesmas verdades, elas falam as mesmas verdades principais, repetidas em 7 sessões paralelas e progressivas, cada uma delas descrevendo a igreja e o mundo desde a época da primeira vinda até a segunda vinda. Cada sessão, então, é uma cena do fim. Vamos ver. Primeira, aqui são 2 divisões, né? Mas a primeira sessão fala sobre Cristo e os 7 candeeiros. São cartas de recomendações com palavras de encorajamento para a igreja, do capítulo 1 até o capítulo 3. A segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7, fala sobre o Cordeiro e os 7 selos. O Cordeiro, o que ele é? Vencedor. O que ele toma na sua mão? O livro. E aí ele vai desatando os selos, simbolizando aí a autoridade sobre a história está nas mãos de Cristo. Terceira sessão, dos capítulos 8 ao capítulo 11, vai falar sobre as 7 trombetas, que começam a tocar após a abertura do 7º selo. E o que são as trombetas? Avisos parciais antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Se nós podemos falar que é algum tipo de repescagem, é durante o tocar das trombetas, que está avisando, ó, vocês precisam se arrepender, né? Vai acontecer o fim. Antes de punir finalmente, ele sempre avisa e oferece oportunidade de arrependimento. Quarta sessão, dos capítulos 12 ao 14, que fala aqui sobre a tríade do mal, né? A besta e o falso profeta, são levantados para destruir quem? Cristo. Aí simboliza o quê? Ó? A mulher que fala aqui entre esses capítulos é Israel, que gera Cristo,
O dragão é Satanás que quer matar o Filho de Deus e é simbolizado na figura de Herodes. Lembra lá do recenseamento? Os dois aliados, que aí é a besta do mar, que significa o poder político e militar, né? Simbolizado por quem? Por Roma. E a besta que surge da terra, que é o poder religioso. O propósito de perseguir. Sim, na figura do Papa. Né? Tem o propósito de perseguir a descendência da mulher, que é a igreja, né? Em Apocalipse 14, 14 a 20, nós já vimos aqui, lembra daquela que eu falei que é o foice bom, está aqui? Em Apocalipse 14, que é ali a ceifa, né? Que é uma cena clara do juízo final. Né? A quinta sessão vai dos capítulos 15 e 16, que vai falar sobre as 7 taças, que são juízos derramados sobre a terra agora de forma total. Não tem mais chance. A igreja, o que vai acontecer? Quando essas taças serem derramadas, a igreja será tirada. E todos que aceitaram a marca e o número da besta estarão na terra. E que não é marca, né, literal, não é número literal. Quer falar mais sobre pensamento, por exemplo. Né? Quando fala lá que, né, na testa. Né? Quer falar sobre pensamento, ideologias. Quando fala da mão, a mão direita, né? É autoridade. Né? Os homens blasfemarão o nome de Deus em meio à dor e não se arrependerão. A sexta sessão, dos capítulos 17 a 19, que vai falar sobre o julgamento da tríade do mal, né? A destruição dos aliados do dragão, né? Dos 12 a 14, os inimigos da igreja, ladrão, besta do mar, besta da terra, Babilônia. Né? Os mesmos inimigos em ordem inversa nessa sessão. Babilônia, anticristo, falso profeta. Satanás vai cair agora na última sessão, no capítulo 20 de Apocalipse. Né? Que é a consumação de todas as coisas, do capítulo 20 ao capítulo 22. O capítulo 20 começa na primeira vinda, e não depois da segunda vinda, como outras correntes acreditam. Né? Nós temos aqui uma descrição do juízo final, do versículos 11 ao versículo 15. Nós vamos aprofundar aqui não, que nós já vamos ver aos domingos. Né? E a divisão do livro, né, eu quis trazer aqui uma divisão do livro, né, cristológica para nós. Né? Essas 7 sessões já são a divisão do livro. Mas aqui eu trouxe uma para falar sobre Cristo, onde Cristo atua, como isso acontece em cada divisão aqui. Por exemplo, na primeira parte, a visão do Cordeiro glorificado. Cristo glorificado no trono. A segunda parte, os capítulos 2 e 3. Cristo glorificado onde agora? Na igreja. O papel de glorificar a Cristo hoje pertence à igreja. O papel de revelar aquilo que está oculto hoje pertence à igreja. E quando eu falo pertence à igreja, não estou falando aqui de terça-feira, de domingo, né, e na figura de alguém. Né, é na figura de todos nós. Né, a multiforme sabedoria da igreja. A terceira parte, os capítulos 4 e 5, vai falar sobre Cristo glorificado no céu, tendo uma grande festa, os anciãos, né, os anjos, né, os eleitos de Deus cantando ao Senhor. Né. Quarta parte, capítulo 6 ao capítulo 20, vai falar sobre Cristo glorificado no mundo, através da destruição dos ímpios. E a quinta parte, capítulos 21 e 22, vai falar sobre Cristo glorificado na Nova Jerusalém. Aí é o fim. É o fim de todas as coisas. Novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra, aliás. Benção, alguma pergunta, alguma contribuição? Não tem no sentido de que eles são de forma especial. O que acontece em Israel, acontece no mundo todo. Israel não é um relógio de Deus,
que diz, como diz aí as escolas aí, só vai acontecer a volta de Cristo quando todos os outros reinados estiverem em paz com Israel. Isso nunca vai acontecer. Por causa de quê? Por causa do pecado. Tem os eleitos lá em Israel? Com certeza. Tem, como tem em todos os lugares do mundo. Agora, essa idolatria, né, até enjoativa das pessoas, né, com a figura de Israel, Israel tem que estar bem, porque se Israel não estiver bem, o Senhor Jesus não é. Isso não existe. Né? Nesse sentido, é uma nação como outra, como uma outra qualquer. Não sei se eu consegui te... A guerra santa, a terra santa, né? Tanto que pode dizer que a maioria das viagens que tem hoje para Israel, né, ela é cheia de um misticismo por trás. Né? É por isso que vem lá a água santa de Israel, né, o sal lá de Israel, né, do Mar Morto, e por aí vai. Benção? Vamos orar? Oi, o que fala aí? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por termos rompido o panorama bíblico aqui agora dos 66 livros da palavra do Senhor, Pai. Quão rico foi, quanta coisa nós pudemos aprender, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quantas terças-feiras nós tivemos presentes aqui para poder estar aprendendo do Senhor, meu Pai. Se nós viemos poucos, se as pessoas vieram poucas vezes ou vieram muitas vezes, o que importa é que a tua palavra foi pregada e o conhecimento ele foi dado ao teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada vez mais a nossa igreja aqui, para que tenhamos cada vez mais conhecimento da tua palavra. E que na próxima jornada, que é nos nossos símbolos de fé, seja extremamente tão abençoador como foi essa jornada dos 66 livros da Bíblia, meu Pai. Que o Senhor abençoe o teu povo, com o conhecimento de quem o Senhor é, o que o Senhor requer de nós e como nós devemos glorificar o nome do Senhor, Pai. Seja conosco em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém.